Queridos irmãos, aqui estamos mais uma vez para mais uma reflexão do Evangelho de Jesus, sentindo as vibrações amorosas dos Espíritos amigos que nos acompanham nessa hora, derramando sobre nós as melhores energias de união, de saúde e muita paz. Temos para hoje o capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Mais precisamente, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Itens 5, 6 e 7, que nos diz: E tendo chegado à casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficado ao lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e lhe disse: Vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. Mas ele lhes respondeu: Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, eis que disse: Minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. São Mateus capítulo 3, versículo 20, 21 e 31 a 35. São Mateus capítulo 12, versículo de 46 a 50. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele próprio se contradizia. Um fato irrecusável é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Não podia, pois, destruir de um lado o que estabelecia de outro. De onde é preciso tirar esta consequência rigorosa de que, se certas máximas estão em contradição com o princípio, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal expressadas, mal compreendidas, ou não são dele. Admira-se, e com razão, ver nessa circunstância Jesus mostrar tanta indiferença para com os seus parentes e de alguma sorte renegar sua mãe. No que tange a seus irmãos, sabe-se que não tiveram jamais simpatia por ele. Espíritos pouco avançados, não tinham compreendido a sua missão, sua conduta, a seus olhos era bizarra, e seus ensinamentos não lhes haviam tocado, uma vez que não houve nenhum discípulo entre eles. Parecia mesmo que partilhavam, até um certo ponto, das prevenções dos seus inimigos. É certo, de resto, que o acolhiam mais como estranho do que como irmão, quando ele se apresentava na família. E São João disse positivamente que não acreditavam nele. Quanto à sua mãe,
ninguém poderia contestar sua ternura por seus filhos. Mas é preciso convir também que ela não parecia ter feito uma ideia muito justa da sua missão, porque não se a viu jamais seguir os seus ensinamentos, nem lhe prestar testemunho como o fez João Batista. A solicitude maternal era nela o sentimento dominante. A respeito de Jesus, supor-lhe ter-lhe renegado sua mãe seria desconcertar-lhe o caráter. Um tal pensamento não poderia animar aquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. É preciso, pois, procurar um outro sentido para as suas palavras, quase sempre veladas sob a forma alegórica. Jesus não negligenciou nenhuma ocasião de dar um ensinamento. Tomou, pois, a que lhe oferecia a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Irmãos, aqui Jesus começa a pregar a fraternidade universal. A despeito dos laços transitórios do sangue, somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, que é Deus. Não importa a cor, a raça, a religião, o credo político, essas coisas são transitórias e deixam o espírito, logo que esse desencarna. Os laços consanguíneos também são transitórios pelo desencarne. Esses laços se desfazem, permanecendo os laços de afeição e de simpatia, que unem os espíritos uns aos outros. No mundo espiritual não há pais nem mães, maridos e esposas. Há apenas irmãos, filhos de Deus. Se Deus permite que nós nos agrupemos em famílias aqui na Terra, é para que através dos laços consanguíneos, das alegrias e das dores, aprendamos a sermos fraternos. A fraternidade baseia-se na harmonia, no amor, na verdade e na justiça. Entre irmãos que somos, devemos reinar a mais bela harmonia. Devemos evitar discórdias, brigas e descontentamentos. A verdade é a sinceridade com que devemos tratar-nos uns aos outros, evitando a hipocrisia e a maledicência. A justiça é a respeito rigoroso que devemos à propriedade alheia, por mais insignificante que possa ser. Jamais contrariemos a lei da fraternidade, nos apropriando por meios ilícitos do que pertence aos outros. E saibamos sempre dar o seu a seu dono, quer no terreno material, quer no terreno moral. Partindo do princípio que somos todos irmãos, possuímos diversas famílias, a de sangue, a dos amigos que cultivamos ao longo da vida, a do trabalho, a dos companheiros de religião e assim por diante. Deus nos fez a todos seus filhos, e a sua imagem e semelhança, e isso nos torna todos irmãos, não importa se encarnados ou desencarnados. E devemos aprender a respeitar uns aos outros como tal. Quando atingirmos uma capacidade de amor universal,
teremos então a capacidade de entender que todos são nossos pais e nossos irmãos. É certo que a humanidade atual ainda não está preparada para amar incondicionalmente, mas o Espiritismo está trabalhando ativamente para fazer florescer em todos os corações a lei da fraternidade, preparando desse modo a humanidade para os dias de compreensão e de amor. E quando a humanidade estiver preparada, novos ensinamentos virão guiar os homens à prática da mais elevada fraternidade. E nesse momento, então, agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus por mais essa reflexão, por essa oportunidade que temos de entendermos que somos uma família, apenas uma família, todos entrelaçados, todos irmãos, todos filhos de um mesmo Pai. Agradecendo sempre e com muita gratidão no coração pelo entendimento que essa nossa doutrina sempre nos dá, para que possamos seguir a nossa caminhada a cada dia, crescendo um pouquinho mais, elevando cada vez mais o nosso espírito, para tentarmos, como tentamos dia após dia, crescer até nos tornarmos espíritos superiores. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade e permaneça junto de nós sempre. Que assim seja.